Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje segundona, então vamos conhecer o que o Focus traz de novidade para a gente. Se tem novidade, se não tem. Então a gente tem um monte de assuntos aí para falar para vocês, porque também saiu o PMI Industrial do Brasil, o famoso Índice dos Gerentes de Compras, que a gente acaba chamando de PMI, até para não ficar sempre falando Índice dos Gerentes de Compras, mas ele vai mostrar como é que está o setor industrial e as perspectivas para o setor industrial no mês de maio. Lembrando que ele sempre antecede pesquisa. Então parece que o clima esfriou para a indústria, mas não para por aí, porque está chegando ela, a bandeira vermelha em junho, né? Vindo aí com a quadrilha junina das más notícias. Então a gente já vai começar com uma. Mal começou junho e eu já estou trazendo uma notícia para vocês, porque vai mudar a tarifa, a bandeira tarifária. Eu ia falar tarifa bandeirária, gente. Eu já estou assim de saúde na segunda-feira. Vai sair a bandeira tarifária e a gente vai contar para vocês o que muda na conta de luz, que já pesou bastante no IPCA 15 do mês passado, no IGPM do mês passado. Então a gente vai explicar tintim por tintim disso para vocês. Antes disso, vamos conhecer a agenda, vamos ver o que tem aí de novidade hoje, quem que está falando, o que tem de indicador para sair. Então, o que deve movimentar o nosso dia? Bora começar aí pelo comecinho da manhã, né, que fica uma frase bem ruim mais uma vez, mas vamos lá, 8 horas da manhã no Brasil, sai o IPCS de maio. IPCS é o IPC semanal, por isso que é S. Ele traz aquela visão da inflação medida ao consumidor pela FGV, semana após semana. Também medição da FGV saiu o Índice de Confiança Empresarial de maio. Então aqui, né, já mais um índice, né, o que faltava, na verdade, sair para os índices de confiança e as sondagens ficarem completos, e a gente já pode trazer um panorama para vocês de uma forma mais geral. Também tem relatório Focus semanal às 8h25 da manhã. Esse velho conhecido nosso, toda semana sai. E a gente sempre conta para vocês o que vem nesse horóscopo do relatório Focus. 10 horas da manhã saiu o PMI Industrial do Brasil, de maio, e também saiu nos Estados Unidos às 10h45, quase agorinha, o PMI Industrial também da medição da S&P Global. Porque lá, às 11 horas, agorinha mesmo, tem o PMI Industrial de maio, só que medição da ISM. Como eu sempre falo, tem várias medições de PMI e é até legal a gente ver, né, e contrastar elas quando tem diferença, porque pode ser que uma das entidades esteja vendo uma coisa e a outra esteja vendo outra completamente diferente. Mas vamos seguir aí, que tem mais agenda para a gente conhecer. Presidente do Fed de Dallas vai discursar hoje em um evento institucional. Tem às 12 horas, ao meio-dia, o S&P Global com JP Morgan, então aqui também uma outra medição do PMI Industrial de maio. E aí quem fala as duas, e isso deve ganhar bastante atenção, já que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, em um momento de muita incerteza, é o Jeremy Powell. Ele vai falar aí numa conferência do aniversário da Divisão de Finanças Internacionais do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed. Então aqui, né, o que é o que ele vai dar de parabéns, que vai contar ou não? Né? O que o Jeremy Powell vai comemorar? Não. Todo mundo quer saber se ele vai sinalizar alguma coisa no meio de tanta névoa, né, de tanta neblina. Será que ele vai sinalizar alguma coisa ali que vai deixar a visão um pouco mais nítida? É isso que o mercado quer saber e por isso a fala do Jeremy Powell, até por ser o presidente do Banco Central, está aí na agenda hoje, e o mesmo poderia falar do Fed de Dallas. Mas calma que ainda tem mais uma página aí de agenda para a gente conhecer e saber o que tem hoje, porque vai ter feriado, né? Tá tendo feriado hoje na Ásia. Temos aí a última página, né? Feriado na Ásia, na China, para ser mais exata, deixou o mercado financeiro fechado por lá. Ainda tem o S&P Global divulgando o PMI Industrial da China às 10h45 da noite, então isso deve só bater na gente amanhã. Mas aqui deve ganhar inclusive uma relevância maior por conta do ritmo de atividade da economia chinesa, que está com bastante incerteza. 6h30 aqui no Brasil, Gabriel Galípolo vai participar de um debate sobre conjuntura econômica brasileira. Pena que não é na hora do programa, senão a gente já ia atualizando vocês das falas.
Mas aqui, amanhã a gente traz, se tiver alguma fala esquisita, se Gabriel Galípolo falar alguma coisa que não deve, a gente fala. Se ele também falar alguma coisa que faça sentido, a gente traz para vocês. E nos Estados Unidos, o secretário do Comércio também e a segunda-dama americana discursam na cúpula de liderança de 2025. Então aqui a gente tem uma agenda mais voltada hoje para PMIs, né, índices dos gerentes de compras industrial dos países, e falas de dirigentes e presidentes de Banco Central. Isso deve ficar mais no radar na parte do dia, e à noite a China deve ganhar um pouco mais de relevância. Está todo mundo de olho para onde está indo a economia chinesa. E também está todo mundo querendo saber como é que fechou a Bolsa na sexta. Será que a Bolsa sextou mais alegre? Será que ela sextou mais desanimada? E o Diego já está lá na redação para contar para a gente. Bom dia, Diego, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Débora, hoje aqui o chat lotou a gente de bom dia. Vou tentar contemplar todo mundo, só que não prometo nada. Vamos lá. Vamos dar bom dia, então, para os nossos telespectadores fiéis. Começando pelo Jesus Maia, que comentou que o Célio já mora na casa dele. Gostei, vou aí tomar um cafezinho com você, Jesus. Bom dia para o Ricardo, que já chegou aqui com um Vai Corinthians de lei, depois aí de um empate meio tenso no dia de ontem. Bom dia para o André Bolzan, para Maria Helena, para Gladys Garcia, para Terezinha Rabelo, para Neraci Miranda, nossa equipe aqui de telespectadores fiéis. Bom dia para o Gil, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Bom dia para o meu xará, Diego, diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Bom dia para Verônica Vaz, de Costa Rica, só que não é Costa Rica no Caribe, também é no Mato Grosso do Sul. Enfim, um bom dia para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Débora, parece que sexta-feira foi tensa na Bolsa, né? Os investidores, aliás, sextaram com muita tristeza, hein? O Ibovespa ele encerrou a sessão de sexta-feira, com um recuo de 1,09%, aos 137.026,62 pontos. Foi a terceira sessão seguida de perdas, fechando a semana com um recuo de 0,58%. Apesar do recuo tanto na variação do dia quanto na variação semanal, o índice ainda registra uma alta de 1,45% no mês de maio. De acordo com o nosso portal, nem o PIB, nem o resultado das contas públicas foram capazes de animar o mercado nesta sexta-feira. O PIB do Brasil avançou 1,4% no primeiro trimestre de 2025 e acumula uma alta de 3,5% nos últimos 4 trimestres. Inclusive, diga-se de passagem que o PIB do Brasil foi um dos que mais cresceu no mundo no primeiro trimestre, hein? De acordo com o levantamento da OCDE, o Brasil é o segundo país que mais cresceu no período, à frente da China, dos Estados Unidos e da União Europeia. Não é pouca coisa isso não. Já as contas públicas surpreenderam e positivamente em abril. Segundo uma divulgação do Banco Central, o setor público contempla a União, os estados, municípios e as estatais, teve um superávit de 14,2 bilhões de reais em abril, sendo o melhor resultado do Promês em 2 anos. Agora, o que explica esse resultado das contas públicas? Simples. Aumento real da arrecadação e contenção de gastos. Agora, o que a matéria do nosso portal também nos conta é que o movimento da sexta-feira foi influenciado pelas quedas da Vale e da Petrobras, que são os nossos pesos pesados da Bolsa, né? E que acompanharam as quedas de suas respectivas commodities no mercado externo. Beleza. Feito o fechamento do Ibovespa na sexta-feira, está bem grande o fechamento de hoje. Agora vamos falar sobre as bolsas de Wall Street. Os índices de Nova York fecharam sem uma direção única na sexta-feira, né? Parece que o Laranjinha está querendo retomar a nossa novela favorita, a Tarifa Fatal, e mesmo com esse impasse que teve aí com a China, no caso, que acusou de violar os termos do acordo, mas a China negou, falou que não é bem assim, as bolsas fecharam a semana com um desempenho bastante sólido. Dow Jones subiu 0,19% no dia e 1% na semana, o S&P 500 recuou 0,06% no dia, andou de lado, e avançou 1,5% na semana e, por sua vez, o Nasdaq caiu 0,48% no dia e valorizou 1,9% na semana. Por último, mas não menos importante, o dólar. A divisa norte-americana avançou no dia, na semana e no mês. No dia ela valorizou 0,93%, na semana valorizou 1,28% e no mês valorizou 0,76%. Com isso, a moeda fechou cotada a R$ 5,72. Agora, Débora, antes de passar, eu queria já te passar com uma perguntinha. Eu queria entender por que a Bolsa teve esse desempenho tão fraco na sexta-feira, mesmo com notícias que supostamente eram para agradar tanto o mercado, né? Com um desempenho tão forte do PIB, impulsionado principalmente pelo agro, né?
e um resultado tão positivo vindo das contas públicas? Você explica para a gente? Vamos lá, missão de tentar explicar isso rapidinho, porque a gente ainda tem 3 assuntos para falar. Então, vamos ver o que mexeu aí com a Bolsa e por que a Bolsa não reagiu aos nossos dados domésticos. Que deveria ser, né, o que o Diego perguntou. Se a gente teve PIB ali, não ficou acima do esperado, ficou mais em linha, inclusive, ao esperado, né? Não superou a expectativa, mas também não ficou muito abaixo do que se esperava, ficou na margem, praticamente alinhado aí com a expectativa, mas o mercado mesmo assim reagiu mal. Ainda teve resultado ali de contas públicas, que normalmente é um fator que o mercado leva bastante em consideração, e nada disso foi suficiente para impulsionar o Ibovespa. E o fator aqui que pesou mais e que deixou tudo isso em segundo plano foi justamente essa volta da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos. Com essa volta de tensão comercial, inclusive Donald Trump falando ali que vai retomar as tarifas e que isso pode chegar até antes do planejado, o mercado já volta para aquele modo de incerteza. E no modo de incerteza, o apetite pelo risco já começa a enxugar. Então essas notícias, elas chegaram aqui no Brasil, né, ventos ruins vindos lá de Nova York, eles chegaram aqui no Brasil e acabaram derrubando a nossa bolsa. Então nada que a gente tenha de fator doméstico na sexta-feira foi forte o suficiente para levar a bolsa para o outro lado. Então a bolsa ficou reagindo realmente às notícias internacionais e principalmente aí entre Donald Trump falando sobre tarifas, voltas das tarifas, a nossa novela Tarifa Fatal e essa tensão, essa esticada de corda mais uma vez entre China e os Estados Unidos. E aí a gente tem que lembrar um ponto, né? O Brasil, ele tem uma parceria comercial com a China muito grande. De tudo que a gente exporta, a China compra muito mais do que os 3 próximos países somados. Então a gente tem uma relação comercial com a China, principalmente ali muito pautada por commodities, que é muito forte. Se você começa a ter, primeiro, uma incerteza em relação ao crescimento da China nesse ano e uma extensão daquela corda, então aquela corda sendo puxada e forçada entre China e os Estados Unidos, o preço das commodities começa a sofrer variação, porque pode ter uma demanda menor pela China. E a gente exporta o que para a China? Commodities. E qual que é a maior parte da nossa bolsa em peso, né? Se a gente pegar o Ibovespa, praticamente 30% dele está pautado em 3 empresas, e 3 empresas nem são tão diversificadas assim, porque 2 delas são a Petrobras, né, que a gente conta 3 e 4, mas é a mesma empresa. Então, se a gente pegar 2 empresas e 3 ativos, vamos falar assim, é melhor, você tem quase 30% da bolsa ali, do peso da bolsa. Todas as outras ações, as 80 e tantas ações que sobram, estão dividindo o restante, né? 1/3 está com 2 praticamente ações. Então, você tem uma dependência muito grande também da bolsa no mercado de commodities. E se você começa a ter, né, um movimento de incerteza de um país que é o nosso maior destino de exportação de commodities, e isso afeta o preço dessas commodities, a gente vai sofrer praticamente 2 vezes. E essa dependência faz com que a gente sofra mais. E nada que vem ali de notícia boa vai conseguir reverter esse movimento se as 3 primeiras ações de peso no Ibovespa caírem bastante. E foi esse movimento que a gente viu na sexta-feira. A gente viu o movimento sendo puxado principalmente pelas commodities e muito por notícias não domésticas, notícias lá de fora. E aí a bolsa sofreu o que sofreu, o dólar subiu. Então foi um dia de mais cautela do que deveria ser se a gente não tivesse tido essa notícia de novas tensões comerciais e uma possível volta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que teve só um suspiro, né? Não foi nenhuma trégua. Agora, vamos continuar falando de mercado aqui, porque a gente tem um outro assunto para falar, que tem tudo a ver com o mercado financeiro, que é o relatório Focus. Afinal, quem responde o relatório Focus, a pesquisa do Banco Central, é o próprio mercado, são os agentes do mercado financeiro. A gente tem 2 mudanças importantes nesse Focus, que acabam sendo aí uma parte boa notícia e a outra nem tanto. Porque na semana passada, a gente tinha tido a revisão do PIB para cima e a inflação ela tinha ficado estável. Nessa semana, o quadro mudou, o cenário está diferente. A inflação voltou a recuar na projeção do mercado financeiro, então o mercado está projetando uma inflação mais baixa para 2025 e, no caso do crescimento, também teve um pequeno ajuste para baixo nesse ano e teve uma alta
no ano seguinte. E aí a gente precisa entender por que essas mudanças estão sendo feitas. Primeiro, a gente teve o IPCA 15 e o IGPM sendo divulgados na semana passada, os dois na mesma semana, e os dois mostraram uma leitura um pouco mais benéfica na visão do mercado, tá? Não é na minha visão aqui, é na visão do mercado financeiro, da inflação. Então, o mercado começou a ver que a inflação de serviços, que é o que o mercado mais olha e que vê ali como prejudicial e que tem também a maior sensibilidade a juros, mas a gente sempre tem que lembrar, inflação de serviços também é uma renda das pessoas normalmente que estão trabalhando naquele setor. Então, se você tem aumento dos preços, provavelmente você tem um efeito de aumento na renda daquelas pessoas. Outros tipos de inflação, elas são mais concentradoras e também têm um maior poder de corrosão da renda do brasileiro, já que se gasta mais com alimentação do que com serviços. Só que nessa leitura do mercado financeiro do último IPCA 15, começou a se ver uma trégua dessa inflação de serviços, que já não eram um dos nossos maiores problemas. A inflação de alimentos estava pesando sempre muito mais. Mas essa queda nos preços dos serviços acabou mostrando que pode ser que a inflação comece a ter um comportamento a partir de agora de queda e de arrefecimento. E até já tinha tido um equilíbrio maior, de previsão de mais baixas de inflação do que antes. Então o IPCA ele foi revisado para baixo. O PIB, ele já teve uma reação à notícia de sexta-feira, porque o mercado estava projetando o PIB, na média, 0,01 para cima do que saiu realmente de resultado. Então, ficou abaixo do esperado. O mercado tinha tido uma surpresa positiva, no caso do IBCBR, e também o monitor do PIB, mas aqui mais do IBCBR, então ele jogou o PIB para cima. Aí ele ajusta o PIB. Quando o PIB vem abaixo da projeção dele no trimestre, ele joga o PIB para baixo. Então ele está praticamente jogando o crescimento desse ano um pouquinho para baixo, mas bem ligeiramente para baixo, e jogando um pouco no ano que vem. Talvez o Brasil, na visão do mercado financeiro, cresça menos esse ano e comece a crescer um pouquinho mais no ano que vem. Mudança importante, já que o ano que vem, 2026, estava ali em 1,70 há milênios, Então agora teve essa mudança. Câmbio permaneceu em 5,80, para 2026 em 5,90, nada novo sob o Focus. E a gente teve na Selic aí a mesma coisa, nada novo na Selic no Focus, 14,75 para esse ano, 12,5. Aqui o mercado realmente dando a bênção para essa Selic de 14,75 e para o Copom, que se estiver nesse patamar já está restritivo o suficiente na visão deles e que eles estão aceitando ali o discurso do Copom, agora alinhado, não precisa fazer tanta pressão, então o foco segue assim. Agora a gente vai para a redação para falar de um outro assunto que está esfriando, que é o PMI, Diego? Parece que o índice dos gerentes de compras industrial aí não veio tão bom esse mês. Pois é, Débora, a saúde do setor industrial tá que nem a minha, deu uma piorada agora em maio. O setor voltou a mostrar, nesse mês agora de maio, depois de um longo período de estabilidade, uma piora. Foi a primeira deterioração desde o fim de 2023. O índice do PMI, que é Índice de Atividade dos Gerentes de Compra, é medido pela S&P Global e ele mede a saúde de um setor num único número. Nesse caso, o PMI industrial do Brasil caiu para 49,4, abaixo dos 50,3 registrados em abril, o que coloca a indústria na contração. Agora, a médio e longo prazo, Débora, o que você acha que isso pode significar para o setor industrial do país? O que preocupou muito no PMI, eu acho que isso vai dizer muito sobre o médio e longo prazo. O PMI industrial ele veio abaixo dos 50 pontos, Em um ano e meio a gente não tinha visto esse patamar abaixo dos 50 pontos e como eu sempre conto para vocês, se o índice dos gerentes de compras ele fica abaixo dos 50 pontos, ele está mostrando contração no setor. Se ele fica acima do patamar dos 50 pontos, ele está mostrando expansão daquele setor. Então ele pode estar expandindo ali de uma forma mais rápida, acelerada, ou ele pode estar contraindo de uma forma mais acelerada ou mais lenta. Então, você tem esses dois pontos, o PMI ele é quase ali uma medida de velocidade além de um termômetro. Então, ele pode estar indo para a contração e se aprofundando rapidamente ou diminuindo essa contração e voltando para o terreno neutro, que seria os 50 pontos, e passando esse patamar
numa expansão, que aí pode ser o setor crescendo mais rapidamente ou mais lentamente. Então é assim que a gente lê o PMI. E o PMI ele vem mostrando, ou vinha mostrando nos outros meses, um comportamento, como vocês podem ver aí no gráfico, de queda. Então o PMI ele sai de um patamar alto, né, de uma expansão rápida, né? Então o setor industrial cresceu por bastante tempo. E aí ele começou a ter um crescimento, mas não como se esperava, não como antes. Então um crescimento, mas um crescimento mais lento, mais lento e mais lento, até que chegou um momento que o PMI, o índice de gerente de compras, mostra que a atividade industrial está contraindo e não mais crescendo. E aí é que está o problema, o porquê dessa contração. Porque quando a gente olha o relatório do PMI, um ponto que preocupa ali é a demanda. A demanda, né, a piora na expectativa da demanda, ela jogou o PMI para 49 pontos para a contração. Então, a indústria está olhando para frente, ela não está vendo uma boa demanda, ela está vendo uma piora de demanda. E a gente sabe que expectativa e demanda, elas mandam muito, elas ditam muito o ritmo da economia. Porque se você olha para frente e vê que a sua demanda vai diminuir, você vai produzir mais? Não vai. Você talvez diminua a produção, espera desovar os estoques e se a demanda vier, você volta a produzir. Só que aí a indústria e todos os setores, quando você vê piora de demanda, entram quase num modo ali de soneca, um modo de stand-by. Então eles não vão voltar a produzir no ritmo de antes e mais que isso, talvez eles não aumentem capacidade produtiva, não contratem pessoas. Então começa a ter um indício de desaceleração econômica por uma piora de demanda futura, expectativa de demanda futura. E isso é muito preocupante, porque como eu sempre conto para vocês, a expectativa da demanda é quem manda no final das contas, é quem dita o ritmo, porque você está olhando sempre para frente, não só para o lucro que você quer ter, mas para a demanda que você estima. E se a demanda só piora, a indústria vai botar o pé no freio e vai parar de produzir, vai inclusive diminuir capacidade produtiva, se for o caso, pode passar a demitir gente. Então, é um cenário preocupante esse do PMI, não só pela contração da indústria, que patinou por muito tempo, mas também por essa piora na perspectiva para a demanda. E quando a gente olha no gráfico ali, eu vou voltar só rapidinho para contar uma coisa, a gente vê que a gente está num patamar pior do que no mês passado, caiu 0,9 ponto percentual não, é só ponto porque aqui não é percentual, 0,9 ponto. Em relação ao ano passado, como a gente estava em maio do ano passado, caiu 2,7 pontos. Então a gente está num pior patamar, né? A gente andou para trás e entrou na contração, comparando com maio, em 2,7 pontos. Então a gente aprofundou bastante essa diferença de ano a ano e também de mês a mês. Olha a curvinha decrescente que fez o PMI nesses últimos meses. E isso também é reflexo da taxa de juros, que acaba não só inviabilizando projetos, porque deixa eles mais caros, o custo de capital fica mais caro, o custo de crédito fica mais caro, produzir vai ficar mais caro e o lucro esperado tem que ser maior. Então você está produzindo com um custo mais caro e ainda tem que ter mais lucro para valer a pena. Então esse é um ponto, mas também você olhando para frente, diante de uma taxa de juros tão restritiva, o crédito das famílias também vai ficar pior, o consumo das famílias pode piorar, você pode ter uma desaceleração de renda, você pode ter pior massa salarial, você pode ter mais gente desempregada, e aí você vai olhar para isso e vai falar, bom, eu acho que eu não estou vendo uma demanda muito positiva vindo aí. E aí você começa a pisar no freio, e é por isso que o PMI é um termômetro e que mostra um cenário um pouco preocupante e acende aí um alerta para a gente. Agora, falando em acender, vamos acender um outro alerta, porque a gente vai falar de conta de luz, que vai aumentar no mês de junho, a péssima notícia para o nosso bolso, né, Diego? Exatamente, Débora. Tô aí? Beleza, desculpa. A conta de luz parece que vai pesar mais no nosso bolso a partir de junho. A ANEEL ativou a bandeira vermelha, patamar 1, e isso quer dizer que cobrança extra vem por aí. São R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh consumido. Em maio, a bandeira era amarela e a ANEEL ainda alerta. É hora de economizar energia para não levar susto na fatura, não é, Débora? A conta de luz vai ficar mais cara e quem quiser, né, não pagar mais caro por essa luz vai ter que começar a fazer economia de energia, o que também, né, a ANEEL está alertando, olha, vai subir, então comecem a economizar porque vai ficar mais caro.
mas vamos combinar, é muito ruim a gente ter, né, esse cenário de aumento de conta, porque isso acaba pesando depois lá na inflação também, acaba pesando em inflações de menores rendas, né, porque você tem um peso maior das contas. Mas vamos entender de fato o que é essa bandeira tarifária verde, amarela, vermelha, e o que isso muda no nosso bolso em números, né, em reais, em din-din, em bufunfa. Então vamos lá, porque aqui a gente fez um compiladão para vocês de bandeiras tarifárias, é só para vocês entenderem. A bandeira ela indica o custo da produção da energia. Tá? Então, se você tem condições mais favoráveis, o custo de produção fica mais barato. Se você passa a ter condições desfavoráveis, ela vai ficando cada vez mais cara. E a gente até fez uma analogia aí para vocês em casa, que é para pensar tipo num semáforo, como se fossem os preços da conta de luz. Então, quando está na bandeira verde, a energia está mais barata, as condições são melhores para a geração e não tem cobrança extra. Então, é a que a gente estava até o mês retrasado, não tinha ali problemas de geração de energia, o custo dessa geração ela estava mais barato, e aí você tinha, né, essas condições melhores e sem cobrança. Quando a gente passa para a amarela, que foi a que a gente teve no mês passado, que já começou a pesar na inflação e na conta de luz, o custo começa a subir, tem uma geração de energia um pouco mais cara, porque as condições estão piorando, e você passa a ter mais R$ 1,88 a cada 100 kWh. Então, aqui você tem um aumento no custo também desse quilowatt na conta amarela, na bandeira amarela. A gente agora vai para a vermelha 1, que é o próximo patamar, né? E aí, olha a bandeira, é vermelha, é isso aí, como está dizendo aí no Arraial da ANEEL, né? A nossa bandeira nunca será vermelha, a não ser que seja de luz, porque aí a gente vai para a bandeira vermelha no patamar 1, que é a situação crítica, energia mais cara, e aí mais R$ 4,46 a cada 100 kW. Então, só para vocês entenderem, quando a gente começa a ter condições de menos chuva, menos água nos reservatórios, você precisa começar a acionar as termoelétricas, os sistemas de termoelétrica para gerar energia. E aqui é uma energia não só mais cara, como também tem outras questões que envolvem a energia ser menos limpa ou não, mas a gente começa a ter que ligar as termoelétricas, e isso também é mais caro para gerar energia. E aí, quanto mais fica crítica a situação dos reservatórios e das chuvas, mais você vai ter que ligar esse sistema de termoelétricas, e por isso que vai ficando cada vez mais caro se a gente tem situações cada vez mais críticas, principalmente envolvendo as chuvas e as águas dos reservatórios. Então, a gente passa a ter uma maior participação de outro sistema de geração de energia que é mais caro. E aí a bandeira vermelha patamar 2 é o alerta máximo, é quando a geração está muito mais cara, você já ligou mais sistemas de termoelétricas, e aí você passa a ter um custo de R$ 7,87 a mais para cada 100 kW. Mas hoje a gente está na bandeira vermelha patamar 1, com R$ 4,46 aí a cada 100 kW. Então pode esperar que a situação vai piorar um pouquinho na conta de luz, a conta vai ficar mais salgada, e isso deve pesar depois na inflação por extrato de renda. E aí eu conto para vocês se eu tinha alguma razão em relação a isso. Mas agora vou dar um outro recadinho para vocês, antes de me despedir e passar para o Rolê ICL, porque tá chegando o quê? A nossa live do milhão. Vocês contribuíram para a gente chegar ali, né? A gente comemorou junto, a gente pediu aí toda essa inscrição, vocês vieram com a gente, então a gente trouxe um presente para vocês, para a gente poder comemorar junto mesmo, que é a mega live de 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita aqui no ICL, no dia 4 de junho, essa semana ainda, e vai ser às 7 horas da noite, e você vai participar dessa celebração, desse 1 milhão de inscritos, dessa força dessa comunidade, e não só dessa comunidade, mas contra a extrema-direita, com a gente no dia 4 de junho às 7. Então, ativem o sininho, não esqueçam, marquem na agenda, coloca post-it para não esquecer dessa live, que ela vai ser incrível, e é uma comemoração nossa e uma forma também de agradecimento por estarem aqui com a gente, apoiando o jornalismo independente, apoiando, né, até a nossa educação mais acessível. Então, é uma forma de agradecimento do ICL com vocês. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. Sei que rolezeiros já devem estar bem ansiosos no chat para o rolê começar, então não vou prender mais vocês. Um beijo, até amanhã. E eu volto para contar o que mexe com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Até lá!
A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.